Cuidado com o que deseja. Desejos são crianças. Cuidado com o caminho que eles tomam. Desejos se tornam realidade. Não de graça. Cuidado com o feitiço que você joga. Não só nas crianças. Às vezes o feitiço pode durar mais do que você pode ver e se virar contra você. No ar, Psicadeiro. Into the Woods, Caminhos da Floresta, que O filme chama Caminhos da Floresta. Que chama aqui no Brasil. Enorme sucesso nos Estados Unidos, surpreendentemente, né? A musical Difícil, do Stephen Sondheim, de 1987, na Broadway, fez muito sucesso, foi remontado já, foi montada no Brasil, sem sucesso nenhum, mas é um filme difícil, um musical difícil, e com esse tema maravilhoso aí, que é esse retorno aos contos de fada. Se a gente fizer uma síntese, que não é fácil de fazer, porque a complexidade do espetáculo se dá inclusive na primeira cena. A primeira cena tem uma abertura de uns 10, 12 minutos lá, que é absolutamente sensacional. São 3 situações: um padeiro com a mulher que quer ter um filho, mas não consegue engravidar. Todos são contos de fadas. Chapeuzinho Vermelho, a Cinderela com as irmãs, e o Jack, ou João e o Pé de Feijão, que ele vai vender a vaca no mercado e acaba cedendo pelos feijões mágicos e vai subir lá para o céu onde tem gigantes. Essas 3 histórias vão dar origem, vão se ramificando e dão origem a uma série de outras histórias. Aí surge, enfim, desenvolve a história da Cinderela, a história do príncipe que surge depois, a história do gigante que morre quando o pé de feijão é cortado, e aí a giganta vem para vingar o marido, a história da bruxa, que também ela foi amaldiçoada pela mãe para se parecer velha, e as coisas vão se complicando assim aparentemente, e num determinado momento tudo que acontece dentro da floresta vai ter uma finalidade. A ideia parece que o Stephen Sondheim leu o livro do Bruno Bettelheim, que eu nunca consigo falar esse nome, que é a Psicanálise dos Contos de Fada, que é um livro muito famoso nos anos 70, acho que está um pouco esquecido, mas ele foi bastante lido aqui no Brasil também, as escolas... A ideia é que o conto de fada, e isso está até na origem do conto de fada, é sempre sobre a transformação. É dessa criança que vai virar adulto. Claro que quando foram escritos esses contos de fadas, não existia o conceito de infância. O conceito de infância é muito mais recente. Ele só surge depois do grande morticínio infantil com a Revolução Inglesa, industrial, onde as crianças, você pode chamar assim, isso está muito bem descrito no Oliver Twist, que de alguma maneira, quem é o autor do Oliver Twist? Charles Dickens, claro. No Oliver Twist isso está descrito de uma maneira muito preciosa, porque tinha força, já ia lá caminhar naquelas rodas, as rodas geravam os dínamos, os motores e tal, que fizeram toda a indústria inglesa se expandir. Mas essa transformação, a transformação da vida infantil para a vida adulta se dava pela sexualidade. Então as meninas quando menstruavam e os homens quando eram capazes de fecundá-las. Para as meninas isso é muito mais claro, aos 9, 10, 11 anos vem a primeira menstruação. Para os meninos isso é um pouco mais indistinto. Em que momento eles são férteis a ponto de conseguir fecundar uma mulher é menos claro do que na vida sexual feminina. A ideia o que acontece na floresta, dos caminhos da floresta, ou into the woods, ou dentro da floresta, como chama em inglês, é que todo mundo vai entrar de uma maneira e ser transformado pela sexualidade. O mais notável é o Chapeuzinho Vermelho com o lobo. O lobo olha o Chapeuzinho Vermelho e não a deseja de uma maneira, ele quer comê-la, nas 2 acepções da palavra em português. Porque o que ele elogia o tempo todo é como a carne dela é gostosa, ela é rosadinha, como ela tem uma aparência, é erotizado demais, propositadamente. E ela meio que se apaixona por essa sedução e conta depois. Ela reconhece. É tão interessante, porque uma das falas da Chapeuzinho Vermelho, a última que ela fala nessa primeira fase da peça, são 2 atos, mas no filme evidentemente isso ocorre direto, é dizer, às vezes a gente fica sabendo das coisas, saber das coisas é bom ou não.
Para mim, o Into the Woods ele tem dois aspectos muito marcados. Você está falando da sexualidade, mas para mim, mais do que a sexualidade é a questão do desejo. E eu queria até que você explicasse um pouco o desejo, porque isso é um conceito bem complicadinho da psicanálise para a gente conseguir entender no mundo leigo. O outro aspecto é o que acontece depois de viveram felizes para sempre, que é uma das estratégias aí desse musical. Na metade do musical, as coisas acabam mais ou menos como a gente conhece dos contos de fada, mas tem mais além do viveram felizes para sempre, que são as consequências dos atos feitos pelos personagens. Eu não sei se você concorda com essa ideia do desejo, mas está até em letras da música, né? A primeira coisa que eles falam é I wish, termina com I wish. Começa e termina com eu desejo. O eu desejo, eu quero e tal. Veja, o desejo é algo que tem a ver com as funções volitivas do psiquismo, portanto, da vontade. O desejo tem a ver com aspirações, com querer parecer, com querer ser, e com alguma maneira essa sensação que nós temos o tempo todo de incompletude. O desejo é um desejo de completude, portanto é um desejo que nunca se realiza, nunca seremos completos. Claro que a partir disso nasce a fantasia. E se eu não morresse nunca? E se eu fosse sempre jovem? E se eu tivesse todas as mulheres do mundo? Enfim, se eu pudesse ter, de alguma maneira, na minha fantasia, toda a potência que eu não tenho por me saber um ser esburacado pelo desejo. Que poucos sabem, né? Você precisa ralar muito para perceber que você é incompleto, porque a gente é marcado por essa ideia de completude. A paixão nos engana porque apresenta-se uma figura para nós que supostamente nos completa. Então a gente cai nessa cilada. E que é um dos temas... Por isso que desejar é um reconhecimento da sua falta. Se a gente pensar o que um analista faz, o analista tem desejo e desejo. Ele quer que o seu paciente, o seu analisante, se transforme num ser desejante, reconheça esse esburacamento do eu, do ego, como quisermos, e de alguma maneira seja capaz de dizer, não, ok, eu desejo e isso me faz funcionar, me faz perceber que apesar da falta eu continuo. É que juntamos aí as duas coisas, se o sentido da vida, acho que para nós isso, se há um sentido da vida é a continuidade. E aí eu acho que tem uma ligação com a obra do Stephen Sondheim, e eu queria deixar registrado aqui o meu amor pelo Stephen Sondheim. Ele é muito pouco montado no Brasil, pouco discutido. Teve uma montagem do Company pelo Claudio Botelho e Charles Miller alguns anos atrás, que foi reconhecida pelo próprio Sondheim como perfeita. Essa era muito boa. Eu nem sei medir, talvez devêssemos perguntar a eles qual foi o sucesso que o espetáculo conseguiu no Brasil afora. Nós vimos 2 vezes, vimos no Rio, vimos aqui em São Paulo, e é um musical, de novo, sobre desejo, sobre vazio, sobre as questões existenciais. Sondheim, acho que vale a pena a gente falar que é uma figura muito especial. Ele está com 85 anos agora, e só agora que ele assumiu um primeiro relacionamento. Ele é gay, de vida toda, nunca escondeu, mas a primeira vez que ele assumiu um relacionamento foi depois dos 80 anos, e toda a obra dele expõe a dúvida em relação ao amor, à vida de casal. Ele goza muito disso, ele brinca muito com essa expectativa de completude via casamento, mas acredita muito na fraternidade. Então todos os musicais dele, ele é um herdeiro do Oscar Hammerstein, que fez, junto com o Hart, o Richard Rogers, fez The Sound of Music, o Rei e Eu, o South Pacific. Então ele é um herdeiro dessa época áurea de musicais da Broadway. Para mim é o maior letrista que já houve na Broadway, e fez essas obras aí já clássicas do teatro, como a Little Night Music e o Sweeney Todd, que foi filmado pelo Tim Burton, que é bastante conhecido também, e que vai trabalhar com essa ideia da incompletude, vida via amorosa, mas ao mesmo tempo com um humanismo que é inegável. Sem dúvida. As histórias são tão alteradas, não tem muito como dizer spoilers não tem muito como estragar esse filme. Primeiro porque é um prazer renovado, acho que todo mundo deve assistir, saiu agora, tem no Now, acho que está na TV a cabo,
tem Blu-ray e tal. E vale a pena, é um filme que vale a pena ser visitado e revisitado. Porque provavelmente se terão novas conclusões e novas ideias a cada vez que se vê. Mas isso da família é muito interessante, porque as famílias se decompõem completamente. A Cinderela no final está separada do príncipe, o padeiro acabou tendo filho, mas a mulher dele o trai e morre. A Chapeuzinho Vermelho está sozinha porque a avó morreu, evidentemente o lobo também. A mãe do João. E a mãe do João também morreu, do João e o pé de feijão. Então o João está lá. E o padeiro vai assumir essa família curiosa, o que cria uma novidade absoluta. E que tem essa ideia de que, enfim, mais do que aquilo que você diga para as crianças também vão ouvir este modelo. E a aceitação dos diferentes, a aceitação dos incompatíveis, e até o amor que pode nascer entre pessoas que supostamente jamais teriam coisas em comum, que torna extremamente poético e bonito o filme, aquilo que eu li de que as crianças vão ouvir e que nós devemos tomar muito cuidado com o que a gente deseja para elas, porque elas vão ouvir, vão aprender e mais do que tudo elas vão ver. O tipo de exemplo que se dá é aquilo que fica. Então, entrem na floresta, abracem a música do Sondheim, divirtam-se muito e embarquem no Into the Woods. Vamos ficar por aqui, comentem, digam o que acham e assistam o programa. Muito obrigado. Into the woods to get the thing that makes it worth the journey. Into the woods to see the king, to sell the cow, to make the potion, to see, to sell, to get, to bring, to make, to live, to go to the festivals, into the world, to get, to bring, to live.